Ele fez comigo. No programa de hoje falaremos sobre mulheres virtuosas, mulheres que permitiram que o Espírito Santo as guiasse. Deus nos dá vários exemplos de vitoriosas. Uma delas é Esther, que pertencia a um povo que corria risco de vida. Por isso, o Senhor a usaria para tomar atitudes corajosas e livrar o povo de Deus da morte. Está além da minha compreensão. Minha filha, preste atenção. Amã, o homem perverso que odeia nosso povo, ofereceu a própria filha para a noiva. Se ela se tornar rainha, Amã será o poder por trás do trono. O nosso rei ainda é jovem e precisa de bons conselhos. Eu receio que a maldade de Amã seja irrestrita. Você deve orar, Esther. Precisa pedir a Deus força e sabedoria. Vou precisar das duas coisas, receio. Não tema. Abençoados são aqueles que põem a fé em Deus. Vou orar, professor. Vou orar por sabedoria e força. Acompanhe a seguir a história de Elisângela, uma mulher que também precisou da sabedoria e da força que vem de Deus. O meu sonho era ser mãe, porque eu tinha perdido o meu primeiro filho quando eu tinha 22 anos. Nós não éramos evangélicos naquela época. A minha sogra batalhava sozinha, ela ia na igreja sozinha. Aí eu patrocinei, eu e ele, e vim orando. Eles precisavam, assim, de Jesus, principalmente ela. Elisângela espera 10 anos e consegue engravidar de Emanuela. Mas quando a Manuela tinha mais ou menos uns 6 meses, aí ela começou a não conseguir dormir de noite. Ela dormia e de repente ela acordava chorando, aos gritos. Só sabia gritar, chorar e mamava se escondendo, como se ela estivesse vendo alguma coisa. Fez um monte de exame e a menina não tinha nada. Aí o pastor foi lá em casa, orou pela Manuela e orou por mim. Aí na hora que ele orou por mim, eu já manifestei na hora. Naquele momento eu senti que Jesus era o maior na minha vida. A minha filha dormiu que nem um anjo a noite toda. Viemos para a igreja, estamos firmes na igreja. Eu me batizei, meu marido se batizou. A minha filha está sendo criada aqui dentro da igreja. Só que a gravidez da minha filha me deixou um probleminha, porque o meu útero cresceu. Depois, quando ele teria que diminuir, ele diminuiu, mas uma parte dele não diminuiu totalmente. Isso se chama adenomiose. Aí isso ocasionava hemorragias. Todos os meses eu tinha muita hemorragia e muitas cólicas. Então, quando vinham as regras delas mensais, ela ficava mais de 10, 12, 20 dias, infelizmente, vindo sangue. Ela sofre mais um aborto e a situação piora. Aumentou tudo, aumentou cólica, aumentou hemorragia. Com o útero 3 vezes maior que o normal, ao retornar ao médico, Elisângela tem mais uma surpresa. Aí no exame que o médico fez, deu que eu já estava com 2 miomas e mais adenomiose. Aí ele pegou e falou assim pra mim: sinto muito, mas a única opção que eu vejo é você retirar o útero. Marquei para retirar. Ela descobre que está grávida, mas perde mais uma vez o bebê. Permaneceu na oração e ela se sentiu tocada, como se Deus estivesse falando: não, Elisângela, você tem condições de ser mãe pela segunda vez. Aí eu fui na minha sala, liguei a televisão, aí tava um missionário num culto. O culto era de 95. Ele olhou para mim e falou assim: você que tá aí sentada no sofá, que sofre de hemorragia todo mês, que acha que não tem o que fazer, você não pode jogar toalhas. E ela pegou aquela palavra como se Deus estivesse falando com ela. Aí no outro dia eu já peguei e levantei de manhã, cancelei tudo, cancelei a cirurgia. 2 meses depois, firme na promessa do Senhor, ela engravida mais uma vez. No começo eu poderia perder nos primeiros 3 meses. Passou os 3 meses, eu não perdia isso. Aí depois, no finalzinho, devido à adenomiose, eu poderia ter descolamento de placenta, mas não aconteceu. Ela nasceu saudável, graças a Deus. Ela não tem problema nenhum, eu tô curada. Deus usou a gravidez da Isabela para o meu útero aumentar novamente. E aí, quando ele diminuiu direitinho. Eu não tenho mais adenomiose, eu não tenho mais nada. Hoje eu tenho 39 anos e tenho 2 filhas.
Antes eu tinha 32 anos e achava que nunca ia ser mãe na minha vida. Hoje a minha família, com a graça de Deus, é completa. Deus operou na minha vida o milagre da ressurreição. Só a gente crer, só a gente confiar que Deus faz essas maravilhas. O inimigo tentou agir, tentou derrubar, tentou tirar essa honra de Deus, mas não conseguiu. Aleluia! Elisângela decidiu confiar em Deus e não ficou desapontada. O Senhor foi fiel a ela. Confira mais um trecho da história de Esther e entenda que quando Deus quer, Ele move até o coração do rei. Sem mais delongas, foi Esther que escolhi para ser minha rainha. Mas, majestade, um rei que julga rápido não julga sabiamente. Meus olhos viram e meu coração é testemunha. Essa é de fato a minha rainha. Só pode ser obra do nosso Deus. Obra do nosso Deus foi também dar a Orlândio uma esposa que caminha junto com ele. Minha infância mesmo era vida simples, vida de sertão baiano, né? A gente não tinha muita oportunidade. A questão de vir para cá já foi isso. Eu vim para cá para trabalhar no corte de cana. Isso para mim foi a maior oportunidade que surgiu. Acordando de madrugada, trabalhando até tarde, às vezes sem comer direito, comendo às vezes comida azeda. Uma vida bem puxada. Bebia muito, que fumava muito e vivia nas baladas, né? Tinha muitas namoradas, cada dia estava com uma mulher diferente. Não tinha Jesus, tinha uma vida vazia, no caso. Não tinha estudo, não tinha nada. Foi onde que ele conheceu um amigo no corte de cana que falou para ele, você precisa de Deus, de Jesus na sua vida, senão sua vida não vai mudar nunca. Este mesmo amigo convidou Orlândio para conhecer a Igreja da Graça. Aí eu fui para a Igreja da Graça e ainda virei. Daquele dia pra cá mudou minha vida. Logo depois eu fui batizado no Espírito Santo, aí já me batizei nas águas. Aí logo depois já comecei a fazer a obra, ser obreiro. Quando ele entrou na igreja, Deus foi dando entendimento, sabedoria para ele, e ele começou a estudar. Aí eu comecei a estudar, ainda no corte de cana. Na época eu tinha 5ª série. Orlândio muda de emprego e passa a trabalhar em um frigorífico. Já era uma situação melhor. Mas mesmo assim não era o que eu queria. E fazia cursos, tudo quanto era curso que aparecia. Numa empresa que eu fazia cursos, eu fiz todos os cursos nela. E aí o rapaz falou assim, agora não tem mais curso para você. A única solução que você gosta aqui da equipe, você gosta da gente, então faz um estágio. E eu comecei com eles trabalhando como vendedor. 3 meses depois eu era o melhor vendedor da equipe. E 6 meses depois eu era gerente de vendas deles. E aí 1 ano depois eu montei a minha empresa. Muita dificuldade. Dívidas, muitas dívidas. Eu tive que buscar outras estratégias, né? Mas sempre na palavra, as orientações da palavra. Nunca deixei de ser fiel a Deus. E às vezes vinha o desespero e ele falava, não, Deus está no controle, Deus vai providenciar. E às vezes eu achava ele calmo, tranquilo demais com tudo aquilo acontecendo. E um dia ele chegou em mim nessa época e falou que estava sentindo um chamado de ser patrocinador. Ouvindo o missionário e ele chamou para patrocinar. E veio aquele desejo assim que ardeu o coração. Depois do patrocínio, que Deus foi abrindo as portas, aí a gente começou a pagar as contas. Deus providenciou, não temos mais essas contas. Ele devia muito, muito mesmo. A nossa empresa ela presta serviço de treinamentos. Então a gente presta serviço para toda a área de treinamento de máquinas pesadas em geral. Tipo pá carregadeira, reta escavadeira, escavadeira hidráulica, todo tipo de máquina. Hoje, graças a Deus, assim, a nossa empresa, vamos dizer assim, tá bom demais, assim. A gente tem superado todas as expectativas. Empresas foram pedindo os treinamentos. Vem muito além do que a gente planeja. Agora, recentemente, a gente fechou um contrato com a empresa que ela é a maior do mundo no segmento. Deus tem honrado. Eu terminei minha faculdade, a minha esposa está terminando a dela agora. Temos tudo que a gente precisa. Deus providenciou, hoje temos uma vida abençoada. Financeiramente, nós estamos bem, graças a Deus. Hoje é uma nova história. Deus mudou totalmente o cenário. Tínhamos uma moto velha, hoje Deus nos deu carro, nós temos terreno, temos casa. Eu sei que Ele não vai fazer isso, mas certamente se eu perder tudo de novo hoje, eu sei que Deus ele pode me dar em dobro ou muito mais que dobro.
Deus ama todos os filhos igualmente, por isso também quis mudar a vida de Zerli. Buscando uma solução para os problemas de saúde, Zerli passa a servir aos espíritos ainda muito jovem. A vida dela é destruída e ela não consegue mais se libertar. Muito sofrimento. Sofreu. E como sofreu? Eu fui numa igreja evangélica, mas eu não fui buscar Deus, fui buscar a bênção. Só que nesse momento eu ainda estava lá e cá. Aí eles me deram 7 dias de vida. Aí eu falei, vou morrer nada. Mas eu já comecei a passar mal. No quinto só tem 5 dias, só tem 4 dias. Mas aí eu já não andava mais, eu já não conseguia tomar banho sozinha. Fui deteriorando, assim, em 2 dias. Pra mim, deixava nervosa. Sempre pedia pra Deus não acontecesse isso. Na época, no primeiro programa que eu assisti, do missionário, eu entendi que eles não sabem o que eu penso, sim o que eu falo. Então eu ia lá, punha as coisinhas pra ele, mas aqui dentro falei assim, eu te odeio, eu vou te abandonar, eu não te quero. Depois ela conheceu o R. Soares, ela passou e eu acompanhei. Eu fui e gostei. Aí eu cheguei, quebrei todas as imagens que eu tinha, joguei tudo fora. Aí falei com eles, como eu tô falando com você, assim, a partir de hoje, eu não volto atrás. Se eu tiver que morrer ou acontecer qualquer uma coisa, vai acontecer com meu Deus onde eu estou. Chega, acabou. Peguei firme, nunca mais abandonei. Ele fez tudo de bom. E hoje eu vou falar para você, eu estou muito feliz com a igreja. Foi me libertando de tudo. Porque quando o Espírito disse que eu ia ficar numa cadeira de roda, e os médicos confirmaram, se um dia eu andasse e seria com coletes, com essas coisas, Deus me libertou. Eu pulo, eu ando, eu corro, eu tô com 67 anos. Subo, desço, corro, faço tudo e a minha coluna é jóia, nunca mais tive problema nenhum. Graças a Deus, ela ficou boa depois que ela entrou na igreja. Mas a vida financeira dela também estava destruída. A minha família tinha que me ajudar, contas às vezes me atrasavam algumas contas. Era muito difícil, muito. Quando começou o patrocinador, eu fiquei bem resistente, porque naquela época eu não tinha condições. Aí Deus tocou no meu coração e falou, se eu pagar o associado, eu não pago as contas. E eu vinha pagando as contas e deixando as associadas. Eu falei, chega, eu vou pagar meu associado e as contas, depois eu resolvo, não mandei fazer tanta conta. A partir daquela decisão que eu tomei, aquele mês, eu paguei tudo. Eu consegui pagar as contas, sobrou dinheiro, paguei o associado. Aí eu criei assim juízo, aí sim, aí meu associado é mensal. Então, graças a Deus, eu não tinha essa casa, eu morava de aluguel. Mas, buscando a Deus, ela é contemplada com um apartamento em um programa do governo. Ela consegue ainda reformar e mobiliar todo o imóvel. Ele tem um lar, esse aqui. Hoje, liberta há quase 40 anos, ela trabalha em casa como síndica e Deus só tem abençoado. Paguei todas as dívidas sem dar maior dificuldade. E meu salário para mim dar meu dízimo. E ele ajuda e continua ajudando. E não me falta nada. Jesus mudou. Cada vez ela melhora mais. Ela e eu também. Não existe nada menor que Deus. Nada. Hoje ela é uma benção. Hoje eu não tenho o que pedir a Deus. Só agradecer. Então nada vai me afastar de Deus, nunca. Eu peço a Ele sabedoria para que eu continue no caminho dele até encontrar com Ele lá em cima. A cura do Senhor se estende para a vida financeira de todos aqueles que resolvem amar a Deus e confiar nele acima de todas as circunstâncias. Conheci Jesus desde pequena. Eu estudava numa escola evangélica até 12 anos. Depois eu mudei de cidade, eu fui para o estado do Rio. De 13 para 14 anos eu me desviei. De tantos meus amigos falarem, né? Você vai muito na igreja. Eu senti vergonha e eu não fui mais. No período que eu me afastei, aí começou o declínio. Longe dos caminhos de Deus, Adriane se casa e passa por dificuldades financeiras. Eu conheci a Adriane em 98. Em 99 eu perdi o meu emprego, né? E a Adriane também perdeu o emprego dela, né? Vivia de bico, né? Eu de bico e ela de bico também. Trabalhava um dia, outro dia não. E a situação financeira ficou assim difícil. A gente chegou a passar necessidade em todos os sentidos que você pode imaginar. Passava a manhã sem comer nada, né? Esperando para comer o arroz e o feijão na hora do almoço, né?
e orar para Deus para abençoar, para ter a janta, alguma coisa para comer na janta. Os tempos difíceis estavam no fim. No ano de 2000, Adriane recebe um convite especial. Eu recebi um convite da minha mãe, da sogra dela, que viria para Bauru missionário, R.R. Soares, que ele ia pregar. Eu gostei, aí ele falou onde ficava a sede aqui em Bauru, aí eu passei a frequentar com a minha mãe e com a sogra dela. E logo na segunda semana ela me convidou, né? E eu também, contrariado, eu falei, pior do que tá, não vai poder ser, né? Então eu comecei a ir com ela. Na Igreja da Graça, o casal se alimenta da palavra e vê grandes coisas acontecerem. Em 15 dias, 2 semanas que nós estávamos, né, na Igreja Internacional da Graça, as portas se abriram. Eu me tornei patrocinadora. Na mesma semana eu sou dizimista, fiel. Eu podia ficar sem o dinheiro para pagar a conta, mas eu não deixava de dar o meu dízimo. E a partir do momento que você começa a ouvir a palavra, você começa a entender o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus, o que representa, o que isso pode fazer na sua vida, tudo muda. E muda mesmo. Olha só o resultado de tanta fidelidade. Eu fui consultora de uma multinacional durante 4 anos. E também veio o convite para ela representar uma agência de promoções e eventos aqui em Bauru e região. Só que indecisa. Eu continuo prestando serviço para essa agência, com essa agência também, ou eu continuo no ramo de consultoria? A resposta de Deus vem pela boca do missionário R.R. Soares. Parece que ele olhou para mim pela televisão e falou: você que está sentada no sofá, que está indecisa, se quer continuar como funcionária ou que quer montar uma empresa, você tem que tomar uma decisão. É a tua oportunidade de realizar o seu sonho. O Senhor me preparou o local dentro das possibilidades que eu podia na época. E as portas se abrindo, só entrando mais clientes, aumentando o serviço, e nós vimos a necessidade de crescer, de ir para um local próprio. Nós temos uma agência maravilhosa, uma estrutura que os nossos clientes elogiam, né? Temos uma sala de treinamento ampla, sala de reunião, um estoque amplo. Então, uma agência top de linha, né, aqui do interior. O meu sobrenome é Rodrigues, o da minha esposa é Rossetti. Como foi através do missionário que nós conseguimos tudo, né, através da palavra do missionário R.R. Soares, nós falamos, vamos pôr o nome da agência de R.R. Promoções. Só fé, e não precisa de mais nada. Vai que a bênção é sua, toma posse. Deus é verdadeiramente maravilhoso. Às vezes nós recebemos notícias ruins. Não se deixe enganar, elas vêm para todos. Porém, Deus não deixa de estar ao nosso lado. Judite, me dê a notícia de uma vez. Falo livremente, minha rainha. A dama Zara tem minha confiança. É o perverso Amã, minha rainha. Ele convenceu seu marido, o rei, a eliminar todos os judeus. Não. Não pode ser. No dia 13 deste mês, todos os judeus serão executados. Inclusive você. Eu falei demais. Zara, imploro que guarde esse segredo. Senhora, eu jamais a trairia. Meu pai é um homem mau e eu lhe imploro 1000 perdões. A culpa não é sua, Zara. Não precisa pedir perdão. Qual é o conselho do Mardoqueu? Ele pede que você vá ao rei e implorar misericórdia e pedir por nosso povo. Judite, não posso. Mulher nenhuma tem permissão para ir à presença do rei sem ser chamada. Até a rainha tem que obedecer à lei. Então essa é a resposta de Mardoqueu. Há 1 hora para ficar calado e 1 hora para falar. Mas se você se calar agora, você e seu povo irão perecer. Não é possível que você tenha chegado a essa posição real para 1 hora como essa. Algo inesperado
inesperado causa frustração na vida de Ivanilda. Isso começou tudo quando eu me separei, né? Quando meu ex-marido foi embora de casa e eu fiquei com as 3 crianças para cuidar sozinha. E eu era muito nova, então eu me vi assim, sabe, mesmo que perdida mesmo, né? Eu falei assim, eu não tinha com quem contar. Então eu comecei assim a ficar mesmo depressiva mesmo, triste, aquela amargura mesmo. E a minha mãe entrou mesmo numa depressão mesmo, ficou assim totalmente assim à mercê do inimigo mesmo. Aí eu comecei a ser dependente do cigarro, muito mesmo, os remédios. Quando não tinha dinheiro, que ela não tinha dinheiro para comprar cigarro, a gente pegava a bituca assim pela metade para poder fumar. Eu tomava bastante bebida forte, não gostava assim de cerveja, essas coisas, não, era bebida forte mesmo. Então eu comprava e deixava guardada e tomava o dia inteiro. E eu vivia sempre dopada. Por mais que eu achava que eu não estava perdido, mas eu estava totalmente perdido. E meus irmãos também foram consequência, foram totalmente perdidos, né? E eu tomava tantos remédios, como também eu bebia. E aí eu ficava doida, né? Ficava assim, alucinada, às vezes parava, às vezes dava aquelas crises que eu caía no chão. Passava mal e caía no chão, a gente não sabia o que fazer. Sem reação, parecia morta. Meus filhos se desesperavam, eles eram pequenos, chamavam os vizinhos para me ajudar. Eu saía pra rua, eu deixava eles sozinhos. Eu ficava 3 dias fora todos os finais de semana. Eu saía na sexta, voltava na segunda de manhã. Muito ruim mesmo, assim, porque eu já, como naquela época, eu já sentia, nossa, o que minha mãe está fazendo? Onde minha mãe está? Então ela saía do serviço e parecia que não tinha filhos. Deixava um dinheiro, algum alimento com uma pessoa que morasse perto e ela encontrasse. Se ela encontrasse na rua, aí leva para os meus filhos, para eles poderem comer alguma coisa. E aí a pessoa ia lá na porta, batia, sua mamãe deixou isso para vocês. Mas a vontade de mudar foi mais forte que o vício. E as palavras do missionário abriram o coração dela para Jesus. Eu comecei a assistir o missionário de madrugada. De madrugada, 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir, eu não tinha mais os remédios. E ele falando com aquela calma, eu falei, não, esse homem deve ser um anjo. E eu falava que esse paletó azul dele é muito lindo. Eu falei, é da cor do céu, acho que esse homem tem alguma palavra boa pra mim. E eu comecei a ouvir direto. Quando ele pegou a folha do patrocinador, que na época não era o patrocinador que ele falava, era o associado. E aí aquilo mexeu no meu coração, sabe? Aquilo eu falei assim, nossa, faz 1 mês que eu tô assistindo esse homem na madrugada, tô achando tão bom. Me tornei patrocinadora antes de ir pra igreja. Aí ela começou a se enfermar. Ela começou a conversar com a gente, falar de Jesus pra gente, falar que a gente ia conseguir vencer, que a gente ia conseguir sair daquela situação. Deus mudou. E eu sabia que era pelo patrocinador. Não tem palavras para descrever esse programa do missionário na televisão. E se eu puder, eu sustento muito mais. Realmente foi uma mudança de Deus. Ela entendeu despertar e despertou mesmo para a vida. Assim, realmente ela mudou da água para o vinho. Eu sou pastora, né, há 11 anos. Nunca mais eu tive problema de dormir ou de maltratamento. Muito pelo contrário. Eu dou tanto amor para meus filhos hoje que eles todos são de Jesus. Né? Todos eles são batizados nas águas, os 4. E hoje o que eu levo comigo é a perseverança. Ela perseverou tanto que nós somos fruto da oração dela. Eu sou patrocinador, estou na igreja firme também, eu e minha família, os meus irmãos. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada, entendeu? Como mulher, como mãe, sabe assim, como pastora, me libertou completamente. Deus deu a vitória a Ivanilda e ainda fez com que a família dela se entregasse a Jesus. O povo de Deus foi liberto da morte quando Esther agiu de acordo com a direção de Deus. Estes eventos serão registrados na história. Como quiser, Majestade. E doravante para sempre, esta será para os judeus uma época de alegria e felicidade. Que as bênçãos de Deus sejam sempre lembradas com muita alegria. Se você gostou desse programa, ele estará disponível em nossa fanpage no Facebook. Procure por Olha o que ele fez comigo, programa de TV. Aparecerá o logo do programa. Aí basta clicar e curtir. Toda vez que postarmos algo novo, você ficará sabendo. Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau!